Fala galera, AnonBets aqui trazendo mais um vídeo para vocês, palpites e análises do dia 26 de novembro, quarta-feira de Champions League, e hoje tem jogão, tá? Jogaço! Se você é novo por aqui, não se esquece de deixar o seu like para fortalecer, se inscreve no canal e entra no nosso grupo free que tá no primeiro comentário fixado desse vídeo. E vambora para os palpites. Champions League, 5 horas da tarde, temos Frankfurt e Atalanta. Esse jogo aqui era um pouquinho difícil, tá? De achar uma parada. Os times alemães normalmente participam de bastante gol, então seria legal ter um jogo para gol, mas os times italianos normalmente são muito under, né? A gente consegue até ver aqui, ó, o mais de 1,5 para o Frankfurt bateu em 8 de 10 jogos, e para a Atalanta o menos de 3,5 bateu em 9 dos últimos 10. Mas ainda assim eu acho que o Frankfurt vai puxar para o estilo dele. O mais de 1,5 gols seria legal. Odd 1,20, bom para colocar no bilhete, mas em algumas casas você não vai encontrar mais de 1,5, porque o mercado já está precificando que isso vai acontecer. Então nesse jogo aqui, a gente vai de over 2 gols asiáticos, tá? Como é que funciona isso? Se sair um golzinho só na partida, a gente perde a aposta. Se saírem 3 ou mais, a gente ganha. Se sair 2, devolve a nossa aposta. Eu acho que é o melhor aqui, resultado aqui é muito difícil de apostar. Então, eu acho que isso aqui é interessante. Se a gente for olhar os últimos jogos das duas equipes, a gente vai ver aqui que o Frankfurt é um time bem over, ele participa bastante de gols, teve um 0x0 aqui, 1x0, mas tirando isso, em todos os jogos a gente bateu o mais de 1,5, né, ou mais de 2 nesse caso. Já a Atalanta, a gente vê que não é sempre, né, é aquilo, o time italiano normalmente participa de pouco gol, mas a gente até tem uns aqui, ó, tem um 3x1, 3x0... Aqui, ó, o mais de 1,5 teria batido contra o Milan, Cremonese, aí tem uns 0x0 aqui. Eu acho que é provável porque o Frankfurt, jogando em casa, vai trazer o estilo de jogo para ele. E lembrando que o artilheiro do campeonato alemão, tirando o Harry Kane, joga no Frankfurt, que é o Jonathan Burkardt. Então, eu acho que tem boas chances de sair gol nesse jogo, tá? Over 2 asiático é a minha aposta para esse jogo. Segundo jogo do dia, Atlético de Madrid e Internazionale. Jogo muito bom, tá? Atlético de Madrid tá jogando em casa, não tá fazendo uma Champions tão boa assim, tem 2 vitórias, 2 derrotas. Jogando em casa tá muito bem, aí ganhou 2 jogos, não perdeu nenhum ainda, as duas derrotas foram como visitante. E a Inter, né, tá fazendo uma belíssima Champions, é o primeiro colocado, 4 jogos, 4 vitórias. Então, acho difícil apostar em resultado aqui, tá? Se a gente for analisar os jogos, vitória da Inter. Se a gente for analisar os jogos em casa, Real Madrid, né? Se a gente for analisar os jogos em casa, Atlético de Madrid, né? Então o resultado aqui é muito difícil, vou ficar de fora disso. Mas eu acho muito bom a gente apostar em mais de 1,5 gols. Se a gente for olhar os últimos jogos do Atlético de Madrid, a gente só não bateu essa linha nesse jogo contra o Osasuna e no jogo contra o Getafe. Todos os outros bateram essa linha de 1,5. Se a gente for olhar a Inter de Milão, também a gente tem aqui, a gente não teria batido contra o Milan e contra a Roma. Tirando isso, todos os outros jogos bateram. São duas equipes que fazem gols, tá? Não vou apostar em resultado. Vou ficar em mais de 1,5 para esse jogo. Oddzinha 1,25, muito boa para colocar num bilhetinho. Ainda 5 horas da tarde, a gente tem PSG e Tottenham no Parc des Princes. Jogo muito legal, mas, pô, difícil você achar alguma coisa aqui, tá? Eu acho que o PSG deve ganhar esse jogo, mas eu não gosto de apostar. Cara, Real Madrid, PSG, Borussia... São times que eu não gosto de apostar em resultado, porque, cara, parece que sempre que você aposta, você toma head. Então, não vou ficar no resultado com o PSG, mas eu acho muito legal a gente apostar no seguinte. Mais de 1,5 gols pro PSG, tá? A gente vê que o PSG tem feito bastante gol, alguns jogos obviamente não, né? Mas aqui, ó, fez 3, fez 7 contra o Leverkusen, fez 3 contra o Lyon, 3 contra o Le Havre, então... É um time que costuma fazer bastante gol, tá jogando em casa. É difícil comparar o campeonato francês, porque, cara, pô, o campeonato francês é muito abaixo, eu sempre falo isso. Comparando o campeonato francês com o campeonato inglês, pô, é PSG, Lyon, assim, Lyon e Marseille, assim, um pouco abaixo, e todos os outros são muito abaixo. Então é muito difícil você nivelar, né, pelo campeonato as equipes. Mas o PSG, claro, apesar de não ser o mesmo PSG da última temporada, não tá jogando tão bem quanto, ainda é o PSG, ainda tá jogando muito bem. Jogando em casa tá muito forte, sempre marca gol.
Então eu acho que mais de 1,5 gols pro PSG é uma bet interessante. Sporting e Brugge. Pô, pra mim aqui é dupla chance pro Sport, cara. É quase o mesmo caso do PSG, né? Não dá pra nivelar muito pelo campeonato português, que também é outro campeonato muito fraco comparado aos outros. Mas o Brugge também não é um time bom, é um time bem fraquinho, né? Se a gente for olhar a tabela, o Brugge tá com 2 derrotas. Se a gente for analisar jogando fora de casa, o Brugge tá com 2 derrotas. As 2 foram fora de casa. O Sporting é um time que tem feito bastante gol nos últimos 10 jogos. Marcou mais de 1,5 gol, é um time que vai pra cima. Se você quiser mais de 1,5 gol para esse jogo, é interessante no ao vivo, tá? Porque se a gente for olhar, a odd tá muito baixinha, 1,17, eu não gosto. Se passar ali 15 minutinhos, 20 minutinhos e tiver ainda 0x0 o jogo, eu acho que pode ser interessante, principalmente se o Sporting estiver apertando. Eu acho que é legal, mas eu preferiria um empate anula ou um dupla chance pro Sporting, tá? Que eu acho que é bem mais provável. 5 horas da tarde, Liverpool e PSV. Ai, cara, Liverpool. Liverpool foi o único jogo que a gente errou nas apostas de sábado, que a gente apostou em vitória do Liverpool, mas, pô, todo mundo perdeu, né? No jogo do Liverpool, tava jogando contra o penúltimo colocado, Nottingham Forest. Jogando em casa, conseguiu tomar 3x0, né? Ai, cara, eu não queria, mas eu vou apostar aqui em vitória do Liverpool. Pelo menos na Champions, o Liverpool tá com 4 jogos, 3 vitórias. Jogando em casa, o Liverpool tá com 2 vitórias, marcou 4 gols. Contra o PSV, que é um time grande na Holanda, mas no resto da Europa é um time bem mediano. Tá jogando em casa, vamos de vitória do Liverpool, mas, cara, com o pé atrás, tá? Se o Liverpool não ganhar esse jogo, eu nunca mais aposto em vitória do Liverpool, mano. Pô, é um time que parece que tu aposta e ele quer perder, cara. Eu não entendo isso, mano. Mas hoje vamos de vitória do Liverpool. 5 horas da tarde a gente também tem Olympiacos e Real Madrid. Isso aqui é jogo pro Real Madrid vencer, tá? Mas, mesma coisa, não gosto de apostar em vitória do Real Madrid. Se a gente for olhar aqui, ó, o último jogo, La Liga, ó, Real Madrid empatou com o Elche, cara. Empatou com o Raio Vallecano também. Sabe, pro Liverpool tudo bem. O Liverpool dá pra entender. Mas, cara, vinha numa sequência aqui de 6 vitórias, do nada, 3 jogos sem vencer. Mas assim, eu ainda acho que o Real Madrid deve ganhar. A minha aposta para esse aqui é Real Madrid para ganhar 2 tempos. Eu acho que o Real Madrid vai ganhar, eu acho que o Real Madrid vai marcar gol. Só que gol não tá pagando. Ó, a gente vê 1,14 para mais de 1,5 gol. O 2,5 deve estar um pouquinho melhor, né? Mas, cara, é aquilo. Pode não acordar num dia inspirado, né? Então, eu acho que é mais legal colocar Real Madrid para ganhar 2 tempos. Gols no segundo tempo também é muito bom. A maioria dos gols do Real Madrid saem no segundo tempo. Então, poderia ser interessante, mas quando eu fui olhar lá na casa, só tinha para marcar 2 gols no segundo tempo. Então, não acho que vale a pena. Eu prefiro o Real Madrid para ganhar 2 tempos. Aí sim, agora a gente tem o que vai ser, para mim, o melhor jogo, possivelmente, da fase de grupo da Champions. Arsenal e Bayern de Munique. Cara, isso aqui é um jogo maravilhoso. Eu tô muito ansioso para ver esse jogo. Para mim vai ser o melhor jogo da Champions na fase de grupos. Talvez até o melhor jogo da Champions. Mas é aquilo, né? Quando vai chegando ali nas quartas de final, ali, semifinal, a gente começa a ter muito jogo, muito bizarro de muito bom, né? Mas, fase de grupo, para mim esse aqui vai ser o melhor jogo. Não vou apostar em resultado aqui. Para mim isso aqui é muito jogo para gol, cara. O Bayern de Munique é uma equipe muito over. O Arsenal também é uma equipe over. Se a gente for olhar os últimos jogos do Bayern, o Bayern ganhou 9 dos últimos 10 e em todos os jogos marcou pelo menos 2 gols. O Arsenal também está com 9 vitórias em 10 jogos, está invicto aí nos 10 jogos, só empatou aqui com o Sunderland, mas faz um pouquinho menos de gol, mas ainda assim é um time que costuma marcar bastante. Se a gente for olhar o confronto direto entre as duas equipes, sempre é jogo de gol, só em 2 aqui, ó, que foi em 2024 e um lá em 2015, que não teve gol dos dois. Normalmente, sempre nesse confronto, as duas equipes marcam. Então aqui, cara, ó, mais de 1,5 pro bilhete é legal, odd 1,20. Mais de 2,5 no jogo é bom para uma aposta simples, tá? Odd 1,73 é muito bom também. E o ambas marcam, para mim, também é muito bom. É uma aposta simples, mas, pô, com a odd um pouquinho menor, você pode colocar, sabe o quê? Ambas marcam e gol no primeiro tempo.
né, naquele criar aposta lá, que aí você vai bater uma odd ali de 1,60, que é uma odd boa, né? Então, assim, pra mim isso aqui é jogo pra gol. Cara, não vejo esse jogo com 1-0, 1-1. Não vejo isso, cara. Pra mim isso aqui é jogo pra gol. Eu consigo ver claramente aqui um 3-2, um 3-3, até um 4-3 aqui. Não sei pra quem, mas eu consigo ver muito gol nesse jogo. Acho bem interessante. Então, ó, vou deixar pra vocês o mais de 1,5 pro bilhete, mais de 2,5 e ambas marcam. Todas essas três aí eu acho que batem tranquilamente. Último jogo do dia, Brasileirão Série A. 7 horas da noite, a gente tem Bragantino e Fortaleza. Esse daqui é um jogo onde as duas equipes precisam ganhar. Se a gente for olhar a classificação, o Fortaleza, primeiro, né? Olhando aqui, ó, os últimos jogos, os últimos 5 jogos, o Fortaleza simplesmente não perdeu. Foram 4 empates e 1 vitória. E o Bragantino tá com 3 vitórias nos últimos 5 jogos, né? Lembrando que uma aqui foi pro Flamengo, que é o líder, então assim, é uma derrota, digamos assim, bem entre aspas, perdoável, né? Mas tem feito boas partidas recentemente. Lembrando aqui que o G7 aqui pode virar um G8 se o Fluminense ou o Cruzeiro ganharem, né? Eu falo isso todo vídeo. Então o Bragantino tem que brigar contra o São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro e Grêmio por essa 8ª vaga aqui na Libertadores, né? Então é um time que vai ter que ganhar, tá jogando em casa. Se a gente for olhar os últimos jogos do Bragantino, principalmente em casa, a gente vê que ele costuma marcar pelo menos um golzinho, né? Só não marcou contra o Vasco, né? O Vasco do Diniz, que na época estava na fase Real Madrid. Se a gente for olhar o histórico recente entre as duas equipes, sempre tem mais de 1,5 gol. Só não teve aqui, ó, em 2021. Mas todos os outros jogos a gente bateu essa linha de mais de 1,5. Se a gente for olhar os jogos do Fortaleza, a gente também tem o Fortaleza marcando bastante gol. Teve aqui, ó, 3, 3, 2. Aqui marcou umzinho só, né? Contra o Ceará e contra o Santos, mas a linha de 1,5 bateu, porque também tomou um gol. Ganhou do Flamengo, jogando em casa de 1-0, perdeu para o Cruzeiro 1-0. Mas aqui contra o Vasco, Juventude e São Paulo também bateu o 1,5. Se a gente olhar a classificação, jogando fora de casa, o Fortaleza tem um ataque bem ruinzinho. São 17 gols em 17 jogos, mas toma 31 gols. Isso aqui é quase uma média de 3 gols por jogo. Já o Bragantino tem 23 gols marcados e 23 gols sofridos em 17 jogos, que também dá quase uma média de 3 gols por partida. Então essa daqui, para mim, é mais de 1,5 gols para colocar no bilhete, tá? Acho muito provável isso acontecer. Pode ser um jogo de 1-0? Pode. Mas, justamente pelas duas equipes terem seus objetivos, o Fortaleza, cara, precisa ganhar a qualquer custo. O Fortaleza tá quase rebaixado, né? A briga aqui tá mais entre Vitória e Santos, mas o Fortaleza consegue escapar ainda, né? Se ganhar esse jogo e o Santos perder o seu próximo jogo, fica aqui com 37 os dois e 39 o Vitória. Então, assim, dá pra escapar. Mas precisa ganhar, precisa se expor, precisa sair. Então, mais de um golzinho e meio eu acho que é interessante para essa partida. Pro bilhetinho de hoje, a gente tem Real Madrid para ganhar um dos tempos, Sporting ou empate, chance dupla pro Sporting, e mais de 1,5 gols no jogo de Arsenal e Bayern de Munique. Essa nossa tripla teve odd de 1,73, excelente custo-benefício para aumentar a nossa banca. Não esquece de deixar o seu like, primeiro link no comentário fixado para o nosso grupo free, onde a gente tem bastante bet lá para vocês entrarem, tudo gratuito. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu vejo vocês na próxima, um abraço e fui!